Uma das marcas daqueles que fazem parte do reino de Deus ao longo da história da igreja é a perseguição. Nos primeiros séculos da era do cristianismo, a perseguição marcou de forma profunda a vida da igreja. Seja bem-vindo à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e esse é o programa Evangelho em Foco. Hoje eu quero tratar com vocês mais uma das bem-aventuranças que Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Evangelho em Foco. Quero desafiar o seu coração aqui a compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, lá no grupo da sua igreja, para que mais pessoas possam ser edificadas para a glória de Deus e para que mais gente seja alcançada. Muito bem, nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte, sermão pregado pelo Senhor Jesus há 2000 anos atrás e que tem tudo a ver comigo e com você. Esse sermão é para nós. Esse sermão foi para os discípulos de Jesus, foi para os judeus daquele tempo, esse sermão é para a igreja de hoje, esse sermão é para você. E nós vimos até aqui que Jesus está falando nesse sermão a respeito do reino dos céus. Quais são, em primeiro lugar, as características do reino dos céus? Ele então começa falando a respeito das pessoas que fazem parte desse reino, dos cidadãos desse reino. Quais são as características dessas pessoas? Como elas se comportam? Como é que elas vivem? Como é que elas lidam? Como é que elas se relacionam com este mundo? Então nós estamos vendo nas bem-aventuranças que elas são essas características, as características daqueles que fazem parte do reino dos céus. E esta hoje é a última bem-aventurança, onde Jesus, pregando a respeito do reino dos céus, ele traz essas características. Então ele disse que os cidadãos do reino dos céus são humildes de espírito. Os cidadãos do reino dos céus choram, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, eles são pacificadores. Essas são as virtudes do crente. E provavelmente por ele ser assim, por esse cidadão do céu ter estas características, por ter nascido de novo, por ser semelhante a Cristo, eles são inevitavelmente perseguidos. Querido irmão, irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. A perseguição é uma realidade na vida da igreja. A perseguição é uma realidade na vida do cristão. Nós não podemos viver a utopia de achar de que porque somos salvos, de que porque somos discípulos de Jesus, porque somos seguidores de Cristo, nós não vamos sofrer. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Nós estamos sujeitos ao sofrimento deste mundo e nós estamos também sujeitos, por causa de quem nós nos tornamos, por causa daquilo que o Evangelho produziu em nós, a nova criatura que o Evangelho produz em nós, nós estamos sujeitos sim à perseguição. Ela é uma realidade na vida da igreja, ela é uma realidade na vida do salvo. Muito bem. Portanto, o crente é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa e por se comportar de certa maneira. Perseguição é isso que acontecerá com você somente por você ser cristão, somente por você ser discípulo de Jesus. E tem mais uma coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que este mundo odeia a Cristo. Este mundo não ama a Deus. Este mundo, esse sistema perverso, esse sistema
de mundo ímpio, odeia tudo aquilo que é da parte de Deus. Nós não podemos ter esperança de pensar, achar que esse mundo vai respeitar a nossa posição. Esse mundo jamais vai respeitar os princípios e valores que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Esse mundo jamais vai ter qualquer tipo de tato em relação a isso. Então nós não podemos ter a utopia de achar que isso tudo vai mudar de alguma maneira. Não vai. Então nós precisamos entender que a perseguição desse mundo aos princípios e valores, às crenças, à vontade de Deus estabelecida em sua palavra, isso é algo esperado. Jesus está dizendo aqui que nós seremos perseguidos. Isso ele está afirmando. Ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora eu quero tratar com você aqui uma coisa que é muito importante. Eu quero começar a ver o aspecto negativo desta bem-aventurança. O que esta bem-aventurança não significa? O texto diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem muita gente que confunde essa perseguição aqui. Nós não lemos bem-aventurados os perseguidos porque são encontrados em dificuldade na vida por serem pessoas difíceis. Existem pessoas que são difíceis de lidar. Existem crentes que são difíceis de se relacionar. O texto não diz bem-aventurados perseguidos como crentes por falta de sabedoria ou por serem tolos em sua maneira de testemunhar. O texto não diz isso. Tem gente que sofre perseguição não porque é discípulo de Jesus, mas é porque não sabe lidar com a vida, não sabe se relacionar com as pessoas. Tem gente que está sofrendo retaliação no trabalho, ou com os vizinhos, ou até mesmo na igreja, porque é uma pessoa difícil de lidar, por ser duro no trato, por não ser gentil, por não ser uma pessoa educada muitas vezes, por ser encrenqueiro, vivendo uma vida cheia de problemas e amargura com outras pessoas, e pensa que isso é perseguição por causa de Jesus. Não é. Se você é uma pessoa difícil de lidar, difícil no trato, se você é uma pessoa que não tem filtro, costuma dizer tudo o que vem na sua cabeça, e isso lhe causa problemas, não pense que os problemas que vêm dessa situação são perseguições por você ser cristão, não. Não pensa também que é o diabo que está furioso com você. É você que é uma pessoa difícil. Você precisa aprender a viver no meio das pessoas, ter um pouco mais de equilíbrio. Não é esse tipo de perseguição que Jesus está se referindo aqui, não. Talvez você tenha sofrido retaliação no seu trabalho por você ser uma pessoa inconveniente, por você ser uma pessoa difícil de lidar. Talvez você tenha ficado isolado em um determinado momento na sua comunidade, na sua igreja, por você ser uma pessoa difícil de lidar. Não é que os irmãos não te amam, não é que alguém está te perseguindo, não. É que você precisa aprender a lidar melhor com as situações, com as pessoas. Então não é esse tipo de perseguição que Jesus está se referindo aqui. Também existe gente, por exemplo, que não sabe pregar o evangelho. É gente chata, literalmente. É gente inconveniente, gente que não sabe testemunhar o evangelho de Jesus, não sabe lidar. É gente que é dura no trato, é gente que incomoda as pessoas com a tentativa da pregação. É gente que atrapalha a vida das pessoas. Pessoas que muitas vezes se intrometem e sofrem rejeição pregando o evangelho dessa maneira e acha que isso é perseguição por causa de Jesus. Não é isso que Jesus está falando. Isso é só chatice mesmo. Jesus não está dizendo isso. Jesus pregava o evangelho, mas Jesus não era inconveniente.
Jesus pregava o evangelho, mas era sábio. Jesus pregava o evangelho e as palavras dele, a pregação dele atraía as pessoas e não repelia as pessoas. Nós precisamos entender isso. Então não é esse tipo de perseguição que Jesus está falando. Lembre-se que Jesus disse: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, e não por ser uma pessoa difícil ou por ser uma pessoa inconveniente. Nós precisamos entender que por não sabermos viver com sabedoria e discernimento, nós podemos atrair para nós mesmos sofrimentos e problemas e criar dificuldades desnecessárias para a nossa vida. E isso não é nem o diabo que está furioso e nem a perseguição pelo fato de você ser crente. É apenas você que não sabe viver com sabedoria. Outro ponto que nós precisamos destacar aqui. Jesus não disse: bem-aventurados perseguidos porque são fanáticos ou excessivamente zelosos. Existem pessoas que, por terem muito zelo, acabam sendo afastadas do meio social. São excluídas de participarem de eventos porque não sabem separar as coisas. Tem crente que você não pode chamar para um churrasco. Tem crente que você não pode chamar para um churrasco porque ele fica escandalizado com qualquer coisa. Ele fica ali sendo uma espécie de medidor da circunstância, das atitudes alheias. Aí essa pessoa não é chamada para um churrasco, não é chamada para um convívio social, para um momento social, ela é excluída porque as pessoas ficam receosas e ela então pensa: eles não me chamam porque eu estou sendo perseguido porque eu sou uma pessoa zelosa. Não é isso. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não era assim. Você nunca vai ver Jesus sendo separado das coisas. Você nunca vai ver Jesus não sendo convidado para esse tipo de ambiente. Não. Então, não é esse tipo de perseguição a que Jesus está se referindo aqui no texto. Jesus também não está dizendo: bem-aventurados os perseguidos por estarem fazendo algo errado. Tem gente que está sofrendo retaliação na vida, está sofrendo porque está colhendo o fruto da sua desobediência, fruto do seu próprio pecado. Se você está com o documento do seu carro atrasado, se você está com a sua habilitação vencida, e você está saindo da igreja, e tem uma blitz, e você é parado, tem o carro apreendido, tem a sua licença cassada, não é o diabo que está furioso com você não, meu irmão. Não é porque a Bíblia estava acima do carro e o policial te parou porque você é crente, então você perdeu o seu carro, o seu veículo. Não é porque você é crente que você... É porque você não estava em dia. É porque você não estava andando de acordo com aquilo que a lei diz que você deve andar. Não é esse tipo de perseguição que Jesus está falando. A Bíblia diz que existem pecados que podem trazer sobre a nossa vida enfermidades. Pode ser que você esteja sofrendo uma enfermidade por causa exatamente da desobediência, do pecado. Não pense que isso é perseguição por você ser cristão. Esse pecado precisa ser confessado, precisa ser abandonado, você precisa fazer um reajuste na sua vida. Não é esse tipo de perseguição que Jesus está falando aqui. Jesus também não está dizendo: bem-aventurados os perseguidos por serem pessoas boas ou nobres. Ah, não, eu estou sendo perseguido porque eu sou uma boa pessoa. Não. Na verdade, o que acontece é o contrário. Este mundo aplaude pessoas boas e nobres e não os persegue. O que este mundo odeia, preste atenção, o que este mundo odeia são aqueles que praticam a justiça. Bem-aventurados os perseguidos, Jesus diz, por causa da justiça.
É esses que são perseguidos. Esse é o motivo da perseguição. A justiça de Cristo que opera no cidadão do reino. Ele é perseguido por causa desse estilo de vida, por causa disso, porque ele é justo e não por qualquer outro motivo. Então Jesus disse: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. O motivo da perseguição a qual Jesus se refere aqui contra o crente é por causa da justiça de Cristo que ele tem. Ser justo é ser como Cristo. É aquele que é perseguido por ser como Cristo é, por praticar a justiça. É disso que Jesus está falando. Porque aqueles que são semelhantes a Cristo sempre são perseguidos. Jesus nos alertou sobre isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis desse mundo, o mundo amaria vocês. Como não são do mundo e dele vos escolhi, o mundo vos odeia. Então Jesus está dizendo aqui em João 15, 18 a 20, que a razão pela qual o crente é perseguido, a razão pela qual o mundo odeia o cristão, é porque o cristão é alguém que foi resgatado por Jesus do mundo. É alguém que foi salvo do mundo. É alguém que não vive mais neste mundo, para este mundo, mas vive agora uma nova vida para a glória de Deus. Quando Timóteo estava sofrendo perseguição por causa da justiça de Cristo, e ele estava triste por causa disso, Paulo orienta o jovem pastor dizendo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Presta atenção nisso, meu irmão. Essa afirmativa de Paulo, ela é muito séria. Paulo diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ele diz que serão indistintamente, eles serão perseguidos. O que é viver piedosamente em Cristo Jesus? É viver uma vida para a glória de Deus. É viver uma vida de oração, é viver uma vida justa, é viver uma vida reta, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida onde Deus é glorificado em todas as áreas. Se você viver assim, Paulo diz a Timóteo, todos que vivem assim, eles são perseguidos. São perseguidos. A Bíblia está repleta de exemplos de perseguição por causa da justiça. Abel foi perseguido e morto pelo seu irmão, porque ofereceu a Deus um sacrifício ao Senhor superior ao de Caim, diz a palavra. Abel, o justo, foi morto pelo seu irmão. Veja que coisa. Os dois vão num culto. Os dois vão adorar o Senhor. Porque Abel oferece um culto que agrada ao Senhor, Caim resolve matá-lo. Ele é morto por causa da justiça, por ser justo. A Bíblia chama ele de o justo Abel. Nós temos outros exemplos bíblicos. José, perseguido e vendido pelos irmãos. Davi, perseguido e caçado por Saul. E assim foi com Jeremias, com Elias, com Daniel. Foram perseguidos não por serem pessoas difíceis, não por ser pessoas de relacionamento difícil, de difícil trato, nem por serem pessoas extremamente zelosas, não. Mas elas foram perseguidas por serem justas, por viverem uma vida de justiça.
O crente é perseguido pelo mundo porque ele é diferente das outras pessoas. E se ele não é perseguido é porque ele não é diferente. Essa foi a razão pela qual os fariseus e os escribas odiavam Jesus. Não foi porque Jesus era bom, mas foi porque Jesus era diferente deles. Havia em Jesus alguma coisa que fazia com que aquela gente se sentisse condenada. Eles viram que a retidão deles, em comparação com a retidão de Cristo, não era nada. O mundo persegue o crente por causa da natureza de Cristo que habita no crente. E essa natureza de justiça automaticamente condena o mundo, mesmo que sem palavras. E por isso o mundo odeia o crente, procurando encontrar nele alguma falha. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel, foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Condenados, perseguidos por esse mundo, por causa de uma justiça excelente que havia sobre eles. A pergunta que eu faço para você é: qual é a impressão que esse mundo tem de Jesus? Se o conceito que esse mundo tem de Cristo é tal que ele pode ser admirado e aplaudido por ele, então nós temos um grande problema. O Cristo que esse mundo está vendo não é o das Escrituras. Você já parou para pensar nisso? Jesus disse que esse mundo odeia ele. Jesus disse que esse mundo iria odiar os discípulos dele. Eu fico preocupado quando eu vejo um mundo amando Cristo, amando Jesus, aplaudindo Jesus. Porque não condiz com aquilo que Jesus disse. Se existe uma ideia de Cristo que esse mundo ama, esse Cristo não é o Cristo das Escrituras. Se existe uma ideia de crente que este mundo ama, reconhece, esse crente, esse discípulo não é discípulo de Jesus. Isso é um fato. As Escrituras Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Uma das características da verdadeira identidade de um cidadão do reino dos céus é a perseguição por ele ser justo, por causa da justiça. Uma das características de que o verdadeiro evangelho está sendo pregado não é que no final da mensagem o pregador é aplaudido. É o fato de que as pessoas ficam pensativas, ficam incomodadas com a palavra pregada. Não é o ego massageado que é sinônimo do verdadeiro evangelho, mas é o ego ferido. Essa é a verdadeira característica. Outra conclusão que nós podemos fazer: um crente é alguém parecido com Jesus. Se odeia ele, vai odiar você também. Um crente não é alguém perfeito, quase sempre colega de todos, gentil e popular. O cristão jamais abre mão da sua nova natureza em Cristo Jesus por ser agradável. E por isso nem sempre será aplaudido por esse mundo. O homem natural não regenerado sempre perseguirá a Cristo e aos cristãos. Embora fale acerca de Deus, o mundo odeia Deus. Por isso, o novo nascimento é uma necessidade absoluta antes de qualquer pessoa tornar-se crente. Ser crente é ser como Jesus Cristo, e ninguém pode ser como Jesus Cristo sem antes nascer de novo, com uma nova natureza. A pergunta que eu faço para você: você tem sido perseguido por causa da justiça de Cristo? Por causa de uma nova natureza que está operando na sua vida? Ou por você ser inconveniente? Ou por você ser uma pessoa difícil de lidar? Por que você está sendo perseguido? Reflita sobre isso.
Será que é uma postura do bom cheiro de Cristo em você que faz com que as pessoas tenham uma posição contrária a você ou por você ser uma pessoa inconveniente? Um outro detalhe: por você ser um verdadeiro cidadão do reino dos céus, não espere o aplauso desse mundo. Não espere a popularidade desse mundo. Não espere o reconhecimento desse mundo. Espere perseguição. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão do reino dos céus, é perseguido, como o Senhor Jesus afirma. E eu quero falar uma última coisa. Com você que tem sido perseguido por causa da justiça de Cristo, o Senhor Jesus está vendo. Ele disse que seu é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus começou falando das bem-aventuranças, de bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e ele termina fechando as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em breve, muito em breve, Jesus voltará e trará consigo justiça. Toda perseguição findará. Toda aflição por causa dele, por carregar o nome dele, cessará. Por enquanto, basta a graça de Jesus sobre você. Eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Deus Santo que estás nos céus. Senhor, nós te bendizemos e te louvamos por sua obra em nossas vidas. E eu oro agora, Senhor, nesse momento, em favor desse irmão, dessa irmã, que tem sim, Senhor, sofrido perseguição por viver uma vida justa, frutificando justiça, viver uma vida reta, uma vida de temor diante de Ti, e isso tem trazido prejuízo. Isso tem trazido, Senhor, perseguição, zombaria. Eu oro a Ti agora, Senhor, por essa mulher que tem um marido que não teme o Seu nome. E por ela viver uma vida justa em Cristo Jesus, tem sofrido perseguição do seu marido. Eu oro a Ti, Senhor, por esse funcionário que tem sido e tem dado um bom testemunho, tem vivido para a Sua glória lá no trabalho e tem sofrido perseguição por causa disso. Sustenta-o com Tua graça. Senhor, eu oro a Ti por essa pessoa que tem sofrido perseguição, tem passado dificuldade, mas não por causa da justiça de Cristo, mas por ser uma pessoa difícil, tem encontrado dificuldade. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale ao coração dela, lhe dê domínio próprio, lhe dê, Senhor, sabedoria, lhe dê amabilidade para que possa viver uma vida melhor para a Sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração. Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Amém? Quero aqui trazer a você os meus 2 desafios. Primeiro, que você seja um parceiro aqui deste programa. Que você seja aqui um colaborador, nosso colaborador. Seja um amigo da missão. Você já é um amigo da missão? Ainda não? Por favor, venha, nos ajude nesse sentido. Você é um colaborador, você já é um amigo da missão? Renove aí a sua contribuição, a sua oferta em nome de Jesus. Quero convidar você também agora para participar do programa Conexão Feminina, logo após o programa Evangelho em Foco. Diaconisa Mariluz e as suas convidadas estarão aqui para trazer a você edificação, em nome de Jesus. Deixe aqui embaixo também nos comentários a cidade onde você está falando, mande o seu abraço, nós sempre lemos aqui todos os comentários. Que Deus abençoe o seu coração, espero você aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até mais.